Passar mais uma vez para o Bruno Musa. Musa, a gente, claro, quando destaca esse posicionamento do ministro André Mendonça, a gente acaba colocando em perspectiva ou faz comparação com outro ou outros, né? Poxa, esse daqui atua dessa forma, esse aqui é bem diferente. E aí é preciso olhar também para essa pesquisa que nós trouxemos há pouco, essas informações que mostram a percepção da população sobre ministros da Suprema Corte. O que já é diferente, né? Talvez há alguns anos os brasileiros, na média, não soubessem quem são os ministros da Suprema Corte. Então, a nossa Suprema Corte, o STF, ganhou uma importância, né? Uma preponderância, olhando para o brasileiro médio, né? Que antes talvez não se importasse com esse tipo de noticiário. Hoje em dia se importa, e muito. Isso é uma coisa boa ou não? E aí, essa análise que é feita em relação aos perfis, né? Poxa, esse aqui é um bom juiz, esse aqui tem uma avaliação negativa. Claro que a gente não precisa dar nome aos bois, mas os últimos casos, as últimas informações que vieram à tona, as condenações, as falas, as participações em palestras, enfim, eu acho que há uma série de coisas que poderiam ajudar nessa avaliação. Mas o cidadão comum acaba dando a opinião dele. Gosto desse, não gosto daquele. Esse parece honesto, esse não parece honesto. Você acha que é por aí? Eu acho que sim, eu espero que tenhamos esse tipo de liberdade de ao menos poder continuar opinando a respeito disso. Veja, ontem eu estava, ainda estou no interior de São Paulo, que eu vim dar uma palestra para um grupo de CEOs de empresas, e um deles, depois da palestra, me perguntando, né, naquela hora das perguntas, perguntando a respeito se eu via algum tipo de melhoria ao longo dos últimos tempos. E eu estou falando isso porque, apesar de toda a deterioração, que eu infelizmente acredito que faz parte do comportamento do ser humano, a gente ter que chegar o mais próximo do abismo, do fundo do poço, para começar a melhorar, até lá, a gente continua queimando gordura. Eu acho que, trazendo a fala que você fez, junto com o que eu respondi a ele, eu acho que a gente pode começar a ver melhorias em meio ao caos. Tivemos que esperar chegar no caos que estamos vivendo para começar a ter algum tipo de melhoria. Veja só, eu sou do começo da década de 80, são várias Copas do Mundo, estive presencial na Copa de 2018, e cada ano que passa, a gente começa a ver uma deterioração maior com relação a isso. Eu falei, para nós que lembramos da Copa do Mundo, por exemplo, nos anos 80 e nos anos 90, como o país parava, as ruas ficavam pintadas, enfeitadas, pessoas comemorando. Hoje, é bem provável que a grande maioria, gostando ou não de futebol, como é o meu caso que gosto, não sei escalar a seleção brasileira e não tenho o menor interesse nisso, mesmo continuando gostando e apoiando o futebol. Isso mostra um desinteresse muito grande que foi perdendo, uma vez que todos os outros escândalos foram suplantando aquilo que era uma paixão brasileira. Infelizmente, hoje, a gente sabe os nomes dos juízes de cor e salteado. Sabemos a cara deles. Sabemos a cara dos familiares, porque eles estão estampados nos principais meios de comunicação. Sabemos de pesquisas de intenção, de gosto ou não, ou a favor ou não de impeachment de determinados ministros. Em um país normal, isso não deveria acontecer, porque, repito o que eu falei no meu comentário passado, o juiz ele deve ser total coadjuvante se quer aparecer no jogo. Quando ele aparece e ele é o protagonista, está completamente tudo errado. Quando, inclusive, sabemos de cor e salteado nomes e feições dos seus familiares, porque são estampados nas caras dos jornais, a coisa está mais complicada ainda. Então, veja, estamos à beira de uma Copa do Mundo. O Brasil nem conversa mais disso. Afinal de contas, nós temos escândalos para falar cada vez maiores e, infelizmente, impostos maiores para continuar pagando esse tipo de coisa. Portanto, a sensação é que precisamos falar cada vez mais disso. Há uma evolução na questão das pessoas começarem a entender que precisamos saber o nome de cada um, porque chegamos muito próximo do fundo do poço. E se não pararmos de cavar, talvez não tenhamos sequer a oportunidade daqui a algum tempo de questionar o nome de alguns deles.